Olá a todos, aqui é o George. Conforme combinado, eu estou vindo aqui para dar as respostas dos participantes do fórum do Projeto Convive com Autismo, tá? Lá do município de Mesquita. Tá? Eu vou tentar responder as respostas mediante a minha capacidade, claro, tá? E buscar dar algumas informações quando necessárias. Eu separei a primeira aqui, eu vou ocultar o nome da pessoa que fez por uma questão de privacidade, não tem nenhum tipo de constrangimento, etc. A pessoa perguntou o seguinte, para falar um pouco sobre masking, autismo em mulheres adultas e não detectado na infância. Bom, vamos começar pelo último. Não detectado na infância. No Brasil ainda é incipiente o número de profissionais que entendam do autismo, seja ele no tratamento, seja ele no diagnóstico. O número é incipiente, insuficiente, especialmente longe dos grandes centros. Se você não vive numa grande cidade como Rio, São Paulo, Belo Horizonte, Salvador, Porto Alegre, etc., é muito provável que você tenha dificuldades em diagnosticar o autismo, tá? Em especial, se o nível de acometimento for brando, tá? Nós temos níveis de gravidade no autismo, né? 1, 2, 3, tá? E assim, os autistas que estão em níveis mais brandos, tá? Justamente por manifestarem os sintomas clássicos em menor intensidade, eles demoram muito a serem diagnosticados e passam a vida toda vivendo os pequenos problemas de você ter uma não normatividade comparada às outras pessoas. Eu gostaria muito que as pessoas com perdão da redundância, normalizassem o termo normal. Porque quando a gente está falando de um termo científico, normal a gente está falando de uma grandeza estatística. Normal a gente está falando de a maior parte dentro de uma amostra. Tá? Então, por exemplo, o normal é enxergar. Tá? O não normativo é ter problemas de visão. Não quer dizer que a gente está desmerecendo outras pessoas quando a gente diz que ela está no nível normal. Tá? É uma estatística. O nome matemático do termo é esse mesmo. Tá? Então eu gostaria que as pessoas, quando eu falo normal, algumas pessoas se ofendem. Não, é porque eu trabalho muito com amostra, com estatística. Então, para mim, o normal é falar normal. E as pessoas deveriam compreender isso com um pouquinho mais de interesse, digamos assim, não simplesmente colocar na conta um preconceito, dizer que eu estou acusando as pessoas de alguma coisa só porque eu estou falando o termo normal é um preconceito, porque a pessoa não conhece o conceito e ela age segundo o que ela preconcebeu na cabeça dela. Então, assim, quando eu falo normal, normativo, tudo, eu estou falando de acordo com o número de pessoas, aquilo é normal, aquilo é normativo. Não quer dizer que a pessoa seja maluca, anormal, doida, ou que não é nenhum tipo de ofensa. Tá? Então, dito isso, quando as pessoas têm níveis brandos de autismo, os autistas mais funcionais, como eu falei, é mais difícil diagnosticar. Mas mesmo pessoas que manifestam já sintomas mais claros, mais severos desde a infância, há no Brasil ainda uma dificuldade do diagnóstico, tá? Em especial porque nós não temos um protocolo de diagnóstico. Você tem que fazer isso, 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 e o resultado vai ser está no espectro autista ou não está no espectro autista.
tá? Nós não temos ainda esse tipo de protocolo. Então, é isso que dificulta bastante. Dificultando o diagnóstico, nós dificultamos todo o resto. Porque se essa pessoa tem uma necessidade especial para aprender, para ler, para lidar com outras pessoas, não sabendo disso, tudo se complica. Tá? Então, respondi aqui a última parte. Aí a primeira parte vai falar sobre masking. Masking, vamos lá. Masking é um termo usado em saúde que em português a gente chamaria de camuflagem social ou mascaramento. É uma estratégia de subterfúgio a situações que te causem incômodo, aversão ou que você sabe que vai causar estranheza a outras pessoas, tá? Não é exclusiva do autismo e até mesmo pessoas plenamente saudáveis fazem uso de masking. A questão é o quanto que o masking faz parte da vida da pessoa. Porque, assim, qualquer pessoa que esteja me vendo agora, em algum momento da vida, usou alguma estratégia de camuflagem social. Por exemplo, numa entrevista de emprego. Por exemplo, quando saiu à noite e quis abordar uma pessoa porque estava interessado emocionalmente, romanticamente nela. Por exemplo, você está num lugar diferente, uma cidade diferente, um ambiente diferente, e era necessário que você se comportasse de uma maneira mais adequada àquele ambiente. Pois bem, imagine que você tem autismo e justamente lidar com as situações sociais seja a grande questão. O masking passa a fazer parte da sua vida. Ele passa a ser uma estratégia repetitiva, condicionada e muito presente todo o tempo da sua vida. Essa estratégia, obviamente, ela vai ser mais usada, tá, por aqueles autistas que não são em níveis mais graves, tá? Porque esses eles não vão se refugiar nessas estratégias. Mas, em geral, os autistas mais funcionais, eles utilizam o masking, o mascaramento ou a camuflagem social como meio de se entrosar melhor no ambiente social que eles estejam. Mas isso tem um custo, tá? O fator da ansiedade que isso causa, porque muitas vezes situações são extremamente incômodas a eles, dizem que não, tá tudo bem. Ou pessoas os tratam de uma maneira que eles se sentem profundamente incomodados. É muito comum, por exemplo, a pessoa com autismo, ela se ressentir um pouco de pessoas que gostem muito de contato, de ambientes que são muito emocionais e tudo. Isso tudo causa uma certa incômodo a ele. Mas ele, utilizando da estratégia de masking, ele vai tentar se adaptar àquilo ali, mas tem um custo muito alto. A pessoa cria uma ansiedade muito grande. Isso pode ser visto no filme O Contador, com Ben Affleck, que ele faz o papel de um contador, justamente, uma pessoa que é um contador, ciências contábeis, né? E que ele tem autismo, mas ele é altamente funcional. Então ele usa várias estratégias para lidar com as pessoas de maneira que os sintomas dele não atrapalhem o dia a dia dele. Claro, mas isso tem um custo, tá? O último ponto que a pessoa falou é sobre mulheres adultas, masking em mulheres adultas. Sabe-se que os autistas funcionais do sexo feminino, tá, são de fato que usam mais estratégias de masking, tá? E para isso nós temos aqui uma monografia, né, de conclusão de curso que fala justamente sobre isso, tá? Universidade Federal do Ceará, curso de pedagogia. A pedagoga Isabela de Jesus Freitas, né, no ano passado, bem recente, escreveu um trabalho sobre as características da entrada e permanência de mulheres autistas em faculdades de educação. Então, quem quiser saber sobre
estranhamento que o universo autista sente ao lidar com o universo normal, normativo, talvez seja interessante dar uma olhadinha lá no trabalho dela. Eu espero ter colaborado. Ah, sim, antes que eu esqueça. Um colega de trabalho, médico psiquiatra, né? Eu sou psicólogo, mas ele é médico psiquiatra, tá? O Bruno Vettori, ele também está falando sobre masking essa semana. Vou colocar aqui o endereço dele, dá uma passada lá e conversa com ele também. E manda meu oi para ele. Gente, obrigado pela atenção, espero ter ajudado. Até a próxima resposta.